Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar como provavelmente foi o término do ministério do apóstolo Paulo. Fique conosco até o final e você vai descobrir muito mais a importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional é um período do dia que você escolhe para a meditação nas Escrituras, jejuns e orações. Com qual finalidade? Com a finalidade de estreitar o relacionamento entre você e o seu Criador. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo? Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versos 30 e 31. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E Paulo ficou 2 anos inteiros na própria habitação que alugara, e recebera todos quantos iam vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Preso, porém livre, o apóstolo Paulo, segundo estudiosos, constata que essa foi a sua última habitação, no qual ele não somente ficou em moradia, mas ficou preso, porque ele não podia sair das imediações por causa das ameaças que sofria dos judeus que não tinham entendido o evangelho e dos gentios que ainda não tinham sido alcançados. Passou por náufrago, passou por açoites, foi espancado até quase a morte. Fizeram uma campanha de jejum sobre condenação de anátema. Aquele que desistisse do jejum seria maldito. Tudo isso para dar fim à vida do apóstolo Paulo. E ele não desistiu. Autor de 14 livros do Novo Testamento, formado aos pés de Gamaliel, um dos principais professores e doutores de teologia de sua época, um dos melhores alunos da sua idade irrepreensível, aprove conhecer a Cristo, considerou tudo isso como esterco, ou seja, refúgio, aquilo que é eliminado nas fezes. Perseguido, preso, caluniado, espancado até quase a morte, em náufrago, e mesmo assim ele não desistiu do seu chamado. Enquanto isso, eu vejo muitos irmãos mimimi, geração Nutella, que por muito pouco querem desistir do chamado que Deus lhe propôs. Que Pedro, Tiago, João, Paulo, Silas, Estevão e tantos outros mártires que foram perseguidos, ameaçados de morte, açoitados 3 vezes de 39 açoites mais um, tudo isso por causa do nome do Senhor, e não desistiram. E você e eu, por muito menos, queremos entregar os pontos, que eles venham servir de referência para nós. O livro de Atos é fantástico, tanto é que nas salas de teologia, ele também recebe o apelido de o quinto evangelho, ou nós ainda estamos vivendo o capítulo 29 de Atos. Ele vai à escrita até o 28, mas o 29 seria a igreja contemporânea continuando com os atos da igreja, com os atos dos apóstolos. Muitas das vezes as pessoas me questionam, por que não se vê mais sinais, prodígios e maravilhas como se via antigamente, há um século atrás, há 20 anos atrás? Por que nós não vemos mais sinais, maravilhas e prodígios? Eu vou começar pela base lá de Atos, a igreja que é conhecida como igreja primitiva. O apóstolo Paulo, os seus lençóis e os seus aventais curavam. Ele ia lá, estava na sua obra, ele pegava um lenço, enxugava o seu suor, levava para um endemoniado,
ou a pessoa que estava enferma, a pessoa era curada, era liberta. Mas por que nos dias de hoje não acontecem as mesmas coisas? Pedro, quando ele passava, a sombra dele era projetada sobre as macas, sobre as camas, sobre os colchões que estavam no chão. E de igual modo, as pessoas também eram curadas e libertas. Mas por que Deus ele mudou? Isso é somente para aquela época? Por qual razão não se vê mais sinais, prodígios e maravilhas? O livro de Hebreus, quando fala dos heróis da fé, fala que eram homens que não eram dignos da terra. E por qual razão eles se tornaram assim? Pelo tamanho da fé que esses homens exerciam. E não só fé, mas o preço muitas das vezes de sangue que eles pagavam. Muitas das vezes custava a sua própria vida. Como é o caso, voltando para o livro de Atos. O apóstolo Tiago, irmão de João, foi decapitado. E Pedro, que era seu antigo sócio com seu irmão André, estava preso e era o próximo a ir julgamento, porque o rei viu que decapitar Tiago, irmão de João, fez com que os judeus se alegrassem. Então ele segurou Pedro para no dia posterior fazer o julgamento. Porém Pedro teve uma experiência sobrenatural, que um anjo foi de madrugada. Ele estava sobre a guarda de 4 homens, 2 na porta e 2 no outro corredor. Além de que ele foi levado por 12 guardas à prisão. Um lugar que estava cheio de guardas, e ele saiu pela primeira cancela, pela segunda cela, e foi num portão, a porta chamado, uma rua chamada direita, e teve a sua liberdade. Mas antes mesmo dele passar por isso, e pensava ele ser uma visão, ele estava provavelmente tremendo e chateado, porque seu antigo sócio tinha sido decapitado por amor ao Evangelho de Cristo. O mesmo Pedro, com seu antigo sócio João, no começo do ministério após a ressurreição de Cristo, foi preso novamente, mas não por causa das suas falcatruas, ou por causa de fraude, ou por causa de escândalos, não, mas sim porque curou um homem que há mais de 38 anos era aleijado. Pediu-lhes uma esmola e eles disseram: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. O mesmo Pedro que a sua sombra projetava, ele curava. Só que o mesmo Pedro, quando ele era preso, ele tomava a punição máxima dos romanos. E como era essa punição máxima? Eram 3 sessões de açoites, de 39 açoites mais um, porque os romanos entendiam que ninguém aguentava 40 açoites ou mais. Então eles davam 39, deixava a pessoa descansar, dava mais uma sessão de 39 e a última sessão de 40, para dar um castigo completo de quase 120 açoites. Voltando para o apóstolo Paulo, que é o personagem citado no texto lido hoje, não foi diferente para ele. Primeiro que Paulo, ele teve que se despir de toda a sua glória, de todo o glamour, de estudar com o maior teólogo da época, que era Gamaliel, para se render aos ensinamentos de Cristo. Ele era perseguidor da igreja, de perseguidor a perseguido, livre, porém em liberdade. Ele era preso dentro da sua própria casa que ele alugou, mas ele era livre para falar do amor de Deus e das grandezas do céu. Por isso é o preso, porém livre. No começo do seu ministério foi descreditado por ser um perseguidor, um ex-perseguidor. Ninguém acreditava nem confiava nele. Tentaram o matar. Um sobrinho o avisou e eles passaram ele dentro de um cesto, atravessando ele por uma corda para que ele pudesse escapar em vida. No decorrer do período do mês passado, nós falamos acerca dos mártires que ele passou. Inclusive, ele foi preso e o Ágapo, que era um profeta, avisou que ele seria preso. E mesmo assim, ele enfrentou tudo o que tinha que enfrentar, enfrentou náufragos, foi espancado no meio da rua por causa do evangelho, foi martirizado, foi perseguido e por fim teve que alugar uma casa. E ele não podia sair mais, mas as pessoas iam até lá.
e todos que iam até lá recebiam o reino de Deus com excelência, recebiam o reino de Deus com inteireza. Vivemos uma geração do imediatismo. Se as pessoas elas não são respondidas de bate pronto, elas já ficam chateadinhas. É uma geração mimimi, é a geração Nutella, é a geração de não me toque. Porém, o Senhor ele espera que nós venhamos ser não essa geração mimizenta, mas a geração do remanescente, a geração que não nega o nome de Jesus, a geração que não desiste facilmente. E o Senhor deixou registrado não só no livro dos apóstolos, de Atos dos Apóstolos, mas também em todas as escrituras, vários exemplos de pessoas que passaram por coisas extremas e não desistiram, para que nós possamos entender que não é esse probleminha medíocre que vai fazer com que nós venhamos retroceder ou parar ou desistir. Sabendo que homens e mulheres passaram por coisas bem piores. Nós hoje temos tecnologia, temos bíblias compiladas, temos bíblias no celular, temos cursos de teologia online e temos até a inteligência artificial ao nosso favor. Tudo isso para que nós não venhamos desistir, mas nós venhamos avançar e nos tornar cada vez mais funcionais para o reino de Deus. Não existe nenhuma proibição de pregar o evangelho em nossa pátria. Nós não vamos tomar 39 chicotadas em 3 sessões de 39 mais uma. Certamente você tem a liberdade, eu tenho a liberdade, nós temos a liberdade para dizer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Então não desista, persista, insista, que o Senhor ele conta comigo e com você para propagarmos o evangelho dele. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.